Olá, nós vamos falar agora sobre como eu posso verificar os resultados dos meus dados. Como eu posso ver um consolidado geral das informações que eu inseri e como eu posso gerar relatórios personalizados e até exportar os meus dados para fazer uma análise em outro software. Então nós vamos utilizar para isso essa ferramenta aqui, que é o Data Exports, Reports and Statistics. Então, quando eu entro aqui, eu vou ter acesso, então, o A e o B são dois relatórios pré-configurados do sistema. Então, o A é todos os dados e o B apenas instrumentos selecionados para todos os pacientes. Um instrumento é um formulário, seria 1, 2, 3 ou 4. Okay? E a partir daqui nós temos os formulários personalizados que foram criados por outras pessoas que tiveram alguma intenção de verificar alguma informação e que eu posso utilizar também. Lembrando que eu vou usar o mesmo relatório, mas os dados serão os dados do meu centro. Eu nunca consigo ver dados de outro centro. Então, se uma pessoa criou um relatório de mortalidade para ver a mortalidade do centro dela, se eu clicar aqui, eu vou ver a mortalidade do meu centro. Tá? E eu posso também criar um relatório personalizado do jeito que eu quero aqui. E para cada relatório, eu posso vê-lo na forma de tabela, na tela. Eu posso exportar os dados. Quando eu clico em exportar, eu sou apresentado a várias opções. Eu posso escolher para qual software que eu quero exportar os meus dados. Existem os principais softwares estatísticos mais comuns aqui. Eu tenho aqui algumas opções, isso aqui é opcional, sobre como lidar com dados protegidos, por exemplo, datas, identificadores e etc. E essas opções aqui em amarelo tem a ver somente quando eu vou exportar no formato CSV do Excel, né, que diz respeito a qual é o separador entre os campos, tá vendo? Vírgula, tabulação, ponto e vírgula. Em geral, vírgula para os computadores que estão em inglês. Se o seu computador está configurado em português, você vai usar o ponto e vírgula, não vai dar erro. E aqui é com relação ao decimal, que usa o ponto ou a vírgula, né? Então você pode, se o seu computador está em português, é a vírgula, se o seu computador está em inglês, é o ponto que você vai usar, e aí não vai ter problema na exportação. Mas isso aqui é só importante quando é para o Excel, tá bom? Quando eu clico no botão ver o relatório, ele vai me mostrar, no caso aqui eu escolhi todas as variáveis, né? E ele vai me mostrar na forma de tabela, tá vendo? Então aqui eu vou ter todos os recém-nascidos do meu centro na forma de uma grande tabela, como se fosse no Excel, que é útil só quando eu escolho algumas colunas ou poucas informações. Para o banco de dados todo, é pouco útil essa visão. É mais interessante essa visão aqui de gráficos, né, que eu posso clicar, e aí o sistema ele vai construir gráficos para mim e estatísticas descritivas básicas dos meus pacientes. Então nós vamos escolher aqui, primeiro eu tenho que selecionar um instrumento. Então eu quero ver com relação à identificação do recém-nascido, e ele vai mostrar para mim, então, obviamente, para algumas variáveis não é possível gerar um gráfico, né? Registro, procedência, mas olha aqui que interessante. Com relação à procedência, nascido no meu hospital, 97%, só 2,2% nascido fora do hospital, né? Datas não tem gráfico. Então, quando a variável é categórica, aí eu vou ter um gráfico de barras horizontais, como essa aqui. Quando é uma variável quantitativa, olha, ele vai me mostrar aqui as estatísticas descritivas básicas. Então eu estou vendo aqui a média, desvio padrão, os principais percentis e um gráfico de dispersão, que às vezes ele fica achatado aqui, porque aqui tem um valor muito fora, tem um valor 16. Então a maioria dos pacientes foram internados no dia 1, ou seja, no mesmo dia que nasceu, mas teve um cara aqui que foi internado no 16º dia. Olha aqui uma outra variável quantitativa. Essa é a idade gestacional em semanas que eu informei. Então eu tenho as estatísticas básicas. Os dias
né? Mas o mais informativo está aqui, que é a idade gestacional calculada, que envolve as semanas e os dias. E a bolinha que está em vermelho é a mediana, então fica bem interessante para eu ver também a distribuição dos dados. E assim sucessivamente, as variáveis categóricas, de novo, em barras horizontais, e as variáveis quantitativas ou contínuas, elas vão ter estatísticas básicas e o gráfico de distribuição. Então isso é bastante interessante para eu identificar como é que está o jeitão dos dados, ver se tem algum valor que está muito fora do habitual, né? Olha aqui, ó, no meu caso eu estou vendo que a minha mortalidade está em 39%. Claro que eu tenho que ver com reservas essa informação, porque não tenho aqui dados do ano inteiro, são dados parciais. Mas qualquer gráfico desse eu posso clicar aqui e fazer o download desse gráfico para utilizar, por exemplo, numa aula ou numa apresentação. Muito bem. Então, todas essas opções elas vão estar presentes aqui para o relatório total ou para os relatórios personalizados. Eu posso ver no formato de tabela, exportar ou ver no formato de gráfico. Então, vamos supor que eu queira criar um novo relatório, né? Eu quero saber, achar os gemelares que teve no meu centro. Então eu vou chamar de gemelares, né? Eu posso fazer uma descrição opcional. Aí vem um passo a passo, olha. No passo 1, eu vou selecionar quem é que pode ver ou editar esse relatório que eu estou criando agora. De novo, ninguém vai ter acesso aos meus dados, ele vai ter acesso a esse esquema de relatório. Tá? Então, normalmente a gente deixa disponível para todo mundo utilizar. Se eu tive um trabalho de fazer um relatório interessante com os meus dados, outras pessoas podem usar para ver os seus próprios dados. Tá? E se eu não quiser que ninguém modifique, eu posso deixar aqui, né, e não marcar ninguém. Então, ninguém vai poder digitar, modificar, ou eu posso, só o supervisor que poderá modificar o meu relatório. Mas vamos deixar aqui todos. O passo 2 é quais campos, quais variáveis eu quero que sejam incluídas no meu relatório. Então, se eu estou procurando os gemelares, eu estou interessado aqui nos registros, né? Eu vou também procurar aqui se é gemelaridade, acho que é tipo de gestação, se eu não me engano, aqui, gestação múltipla. E eu quero saber também, vamos supor, o peso de nascimento desses bebês, tá? Então eu vou apresentar os registros, as respostas para essa pergunta, gestação múltipla, sim ou não, e quais foram os pesos de nascimento, ok? Aqui, essa opção, se eu quero que inclua o nome do centro. Como a maioria de nós só tem acesso a um centro, que é o seu próprio, tanto faz marcar ou não aqui essa questão. O mais importante está aqui, o passo 3, é um filtro. Eu quero que apareça todos os filtros, ou eu quero que apareça só todos os registros, ou eu quero que apareça só algum. Então eu estou interessado só em quem é gemelar, né? Então eu vou fazer aqui o meu filtro, tipo de gestação é igual a gestação múltipla é igual a sim. Então no meu relatório só vai aparecer os pacientes que a resposta para essa pergunta for sim, ok? Depois aqui eu tenho os filtros adicionais para por centro. Todos nós só temos acesso ao nosso próprio centro. Então, se eu marcar um centro aqui que não é o meu, vai vir zerado o meu relatório. Então, você pode deixar aqui tudo em branco, porque virá os dados do meu centro. Tá bom? E o Live Filters é uma ferramenta avançada para, como se fosse numa tabela do Excel, quando é o filtro, se eu quero mudar a ordem, ordenar por uma coluna ou por outra coluna. Tá? Então vamos supor que eu quero ter a opção de ordenar pelo número do RN. Então vamos salvar, e agora eu vou ver o meu relatório. Então ele vai mostrar aqui, do meu centro, eu tenho vários gemelares, olha que interessante.
Então eu tenho aqui todos os pacientes que foi respondido sim na gestação múltipla e aqui os pesos deles, que foi o que eu pedi no relatório. Se eu apertar aqui o botão de gráficos, ele vai me mostrar o gráfico relativo só àqueles pacientes que estão nesse relatório e não a todos. E todos esses relatórios, tanto completo quanto personalizado, eu posso também, tá vendo aqui, ó, exportar para um software estatístico. Então, são formas que nós temos de ir acompanhando os resultados dos dados do meu centro.